capítulo 27. Nós estamos no propósito de jejum e oração que nós iniciamos no domingo passado, e eu não quero identificar quem esteve conosco nesse propósito, mas todo propósito que a igreja levanta é em benefício, que nem o que o pastor falou agora há pouco, né? Que terça, né, o culto de oração geralmente é um culto que muitas vezes nem todos às vezes valorizam, mas o culto de oração, ele não é um benefício apenas para você, é um benefício do resultado para a igreja toda, amém? Então o resultado de tudo aquilo que você está vendo, do trabalho, né, seja das arandelas, né, dos refletores que foram colocados, do serviço que vai ser feito no sábado, da pintura, então tudo isso não é apenas para aparência, tudo isso é para que nós possamos entender, né, que Deus, Ele deseja e quer que nós zelemos, né, pelas coisas dEle, que sejam bem feitas. Da mesma forma que você cuida da sua casa, nós também aqui cuidamos do ambiente onde a palavra, onde o louvor é ministrado, amém? Onde pessoas têm as vidas transformadas, pessoas têm sido libertas, pessoas têm sido curadas, e pessoas têm tido o seu nome escrito no livro da vida, que é o principal de tudo, e esse é o nosso propósito. Então, dentro dessa palavra, eu quero que todo medo seja quebrado da tua vida, porque muitas vezes nós temos resistência, nós temos dificuldades, nós temos sim, né, situações que nos impedem de alcançarmos mais ainda, de irmos avante daquilo que Deus quer, né? Deus quer que você vá além, Deus não quer que você coloque limites, mas que você vá além do seu potencial, da sua capacidade, da sua vontade, que você supere. É isso que a fé nos dá, essa sustentação. Então eu quero que você abra, que você que já abriu aí no Atos 7, eu vou a partir do 9, só que eu vou pular alguns versículos para não ficar muito longo. Então eu quero que você acompanhe. Se você não tem uma Bíblia, por favor, né, levanta a mão aí, alguém vai levar, alguém vai chegar com uma Bíblia perto de você, que é importante você estar acompanhando, né, os versículos, para que a palavra de Deus ela cale, ela possa penetrar e ficar, porque muitas vezes as pessoas elas ouvem, mas não captam. Então nós temos que absorver, amém, queridos? Mas não é que nem a esponja que você espreme e sai fácil, amém? Você tem que absorver e reter, e é isso que nós estamos aqui, para absorver, estar com o coração preparado para receber. Então vamos lá, versículo 9, eu vou falando para vocês, vocês vão acompanhando comigo. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Pula no 14 agora. Entretanto, não muitos depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. 19. E o terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós. Grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. 21. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio.
24. Dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. 27. Quando chegou a 14ª noite, depois de 14 dias, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adrático, por volta da meia-noite, pressentir os marinheiros que se aproximava de alguma terra. 29. E os receiosos de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando 30. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras e da proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que lhe alimentasse, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando-os, estáis sem comer, nada tendo provado. 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. 36. 35. Tendo isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois do partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 266 pessoas ao todo. Pai, aqui estamos nós nesta noite, para entregar, Pai, este barco nas tuas mãos, para entregar cada vida preciosa que está aqui nesta noite, que elas venham, Deus, a permitir que a tua palavra, como um bom perfume, venha a fazer com que no seu olfato ela possa receber de bom grado. Oh Espírito, move em nossas vidas, Pai, derrama sobre nós a tua glória, que nós possamos sentir, Pai, cada dia mais a sua intimidade, o seu toque, e que todos os dias nós possamos, ao levantar, dar graças pelo despertar, pelo sol que vai nascer, pelo dia que vai brilhar, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. É nesse entendimento que eu quero que vocês, percebendo este momento, aqui o apóstolo Paulo, ele durante a sua missão, né, se você for lá em Coríntios 12, você vai ver todas as lutas que Paulo passou pelo Evangelho. Como nós fizemos agora esse louvor aqui, né, que algo novo, nós somos uma igreja de boas novas, nós somos uma igreja de uma nova Jerusalém, de um novo céu e de uma nova terra, amém, queridos? Então nós sabemos que esse mundo, ele está envelhecendo como uma roupa, ele não tem mais como você colocar um remendo novo em roupa velha. Então você pode até fazer com que haja arborizar algumas florestas, você pode tentar recuperar um pouco a natureza, mas não vai solucionar, porque é profético. Ela vai se destruir pela própria cobiça, pela própria corrupção da humanidade. Amém, queridos? Então, diante disso, nós estamos aqui, né, passando por esse momento onde Paulo, ele está passando por um dos seus naufrágios, das situações de perigos que ele viveu.
E ele tomou a decisão porque ele estava sendo perseguido pelo seu povo. Ele tinha ido para Jerusalém e de lá os judeus, os fariseus, tentaram contra a vida dele linchá-lo, né? Os soldados romanos, para poder protegê-lo, levou ele preso. Ele ficou preso por um período, né, em Cesareia, e diante disso os judeus pediam a cabeça dele para julgá-lo e para condená-lo como condenaram Cristo. E ele, na sua sabedoria, ele sabia que ele tinha uma missão. Ele falou assim: não, eu sou cidadão romano, eu quero ir a César. Então a César você irá. Aqui ele estava em caminho de Roma, né, preso, escoltado. Você vê aqui que o centurião, né, que está ali na comanda, não era só ele preso. Esse navio era um grande navio, é um navio onde levava a rota de trigo do Egito para Roma, onde abastecia Roma com alimento. E diante disso, esse navio estava com 266 pessoas. E Paulo, no seu entendimento, no seu conhecimento, ele, antes que o navio pudesse atracar, ele disse: olha, não é um momento. Porque Paulo, ele estava ali já espiritualmente. Se você viu que eu comecei aqui no versículo 9, que ele estava terminando o seu dia de jejum. O dia de jejum, né, é o do Yom Kippur, que é um momento que lá no início, quando o povo ele fizeram o bezerro de ouro, logo que saiu do Egito, né, Deus mandou matar, né, Arão e o povo ali, para já exterminar aquele povo que fez aquela idolatria. E daquela data foi marcado o Yom Kippur, que é uma data onde durante 24 horas, esse período ele pode variar de setembro, outubro e novembro, tá? Aqui, se você pegar no calendário, você vai ver que no ano de 2021 vai ser em setembro, do ano de 2022 vai ser em outubro. Então não tem o calendário judaico não é o mesmo calendário nosso, amém, queridos? Eles não vivem o período antes e depois de Cristo. Eles têm o ano corrido, e o tempo deles também não é igual ao nosso. O pôr do sol, o dia deles não é contado como o nosso horário romano, aqui no nosso período ocidental, né? Lá o dia começa ao pôr do sol, né, de um dia ao pôr do sol do outro dia, amém, queridos? Então, só para que você entenda um pouquinho daquilo que Deus ele quer trabalhar na nossa vida aqui. E Deus, ele está em todos os momentos da sua e da minha vida. E aqui, diante dessa situação, né, o centurião, ele já começa a ver e já começa a perceber, né, o poder que Deus trabalhava através da vida de Paulo. Paulo já interferiu, só que naquele momento ele estava iniciando, ele não conhecia bem Paulo, e diante disso ele deu preferência ao piloto e ao mestre, né, do navio, aqui no versículo 11. Mas um homem, quando é de Deus, o comando pertence a ele. Eu quero que você entenda que na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, pode haver pessoas mais capacitadas ou hierarquicamente com cargos mais elevados que você. Mas por sua vida, Deus move montanhas. Pela minha e por sua vida, Deus levanta tempestades, furacões, levanta-se qualquer catástrofe natural. Ele pode trazer vida, como pode trazer a morte. Pela minha e pela sua vida, pelo meu e pelo bem-estar seu. Eu quero que você entenda que aonde quer que você esteja, você pode estar no meio da tormenta. Se você pegar o que aconteceu com Jonas, é muito parecido na questão da tempestade.
Enquanto o barco se movia, pessoas jogavam toda a descarga lá. Quando aconteceu com Jonas, Jonas estava o quê? Dormindo. Porque ele sabia quem estava provocando o que estava acontecendo lá fora. Chegou ao ponto de falar assim: viu, você não vai orar para o seu Deus? Aí ele abriu o jogo e falou: isso está acontecendo por minha causa. É só você me jogar fora do barco que as coisas se resolvem. Mas aqui é o contrário. Aqui o apóstolo Paulo percebe o desânimo da tripulação. O desânimo daquelas pessoas que estavam vivendo o medo. Amados, a coisa mais triste é você viver a síndrome do pânico. O medo de tudo. O medo de você sair na rua. O medo de você ter que encarar, né, o seu patrão. O medo de você muitas vezes ter que passar por uma situação, né? Eu tenho uma prima que ela é professora substituta há muitos anos, e ela não consegue uma cadeira fixa, seja no estado, seja no município. Todos os concursos que ela presta, ela entra num pânico, numa síndrome, que ela não consegue fazer a prova. Até agora ela montou particularmente uma escolinha, né, para cuidar de criança, como ficou essa crise, né, da pandemia, e os pais não tinham onde levar os filhos. Ela, na sua própria casa, ela acabou montando, mas ela não consegue. E não é por falta de QI, não é por falta de intelecto, pelo medo. E o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, amém, igreja? Quando o Espírito Santo entra no negócio, a coisa é outra. Deus manda um anjo durante a noite, durante as orações, porque eu quero que você entenda o princípio, né? Nós começamos com o jejum, com o término do jejum de Paulo, e Paulo, diante das circunstâncias, quando entrou naquela tempestade, você imagina que vários dias o dia virou noite, não sabia mais se era noite ou se era dia, porque naquele tempo nós não tínhamos um relógio como esse, amém, amados? E diante disso se media o quê? Pelo sol, pela posição da lua. Você se localizava pelas estrelas. E diante daquele momento, você não sabia nem onde estava. O barco, ele perdeu totalmente o controle, que havia o medo de se colidir com pedras, né? Com não chama que fica embaixo d'água lá, aquelas pedras embaixo d'água? É isso que você está pensando aí, corais, isso, corais. Amém? Nós estamos no mesmo espírito, portanto você entender. E diante disso, aqui estamos nós, presenciando um homem movido, um homem direcionado por Deus. Ele sabia aonde ele ia chegar. Você sabe aonde você quer chegar? Você já projetou isso? Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Isso não tem idade, amém, amados? Isso não é quem está começando a vida agora ou quem já está aposentado. Os projetos das nossas vidas sempre têm o foco em outros. Eu sou avô, eu começo a olhar os meus netos, amém? Então, diante disso, nós estamos sempre buscando, né? A Fran e o pastor Mateus têm o seu projeto agora, né? Da geração que está chegando, do filho, né? Da mulher que vai se tornar mãe. Então, é algo maravilhoso. Você começa a pensar lá na frente. Então, eu quero que você entenda que aqui nós estamos diante de uma situação que o piloto e o mestre já não tinha mais nenhuma função.
porque o barco estava à deriva, o barco estava pelas ondas, o barco estava pelo vento, né? Baixaram a vela e as ondas levavam para onde ia. Muitas vezes nós sentimos perdidos. Você se sente totalmente perdido, você se sente sem rumo. Se você passa por um desemprego, você fica numa situação, né, preocupado com as contas que estão vencendo e aquilo que você já está projetando que vai acontecer, que talvez você ainda esteja, né, pelo salário desemprego. Então, e aí você fala, mas isso vai acabar. Ah, o auxílio vai acabar. E daí? Ah, minha empresa faliu. E nós não podemos perder o rumo. Fala assim, eu não posso perder o rumo. A sua visão, o seu olhar tem que estar na presença de Deus. Essa é a diferença daquele que é movido pelo Espírito Santo e daquele que está totalmente perdido. É por isso que Jesus fala assim, eu não vim para os achados, eu vim para os perdidos. Amém, queridos? Eu vim para aqueles que estão desesperados. Eu vim para aqueles que estão sem ânimo, totalmente desanimados. E ali, olha aqui, igreja, 266 membros que não conheciam a Cristo. E o interessante é que Deus começa sempre pela elite, começa pelo centurião. É maravilhoso. Se você pegar lá com Jesus, quando o centurião ele veio até Jesus para que o seu servo que estava doente, e ele falou, Senhor, dá para o Senhor orar daqui para o meu servo lá em casa? Ele falou, não, eu vou na sua casa. Não, o Senhor não é, o meu lar não é digno de recebê-lo. Eu sei a autoridade que o Senhor tem, porque eu tenho homens debaixo da minha autoridade, e eu falo, vai, ele vai, e eu falo, vem, ele vem. Se o Senhor falar que ele está curado, ele vai ser curado. Aleluia. E é esse poder que move aqui, nesse momento. Pessoas que perderam, estavam jejuando, é por medo, não era por fé. Perderam a fome, perderam a vontade de comer. Eu não sei se Paulo falou assim, ó, vamos fazer um jejum aqui. Eu creio que pelo jeito que não, Paulo falou assim, viu? Agora vamos comer, gente, que vocês não estão preparados, porque jejum sem propósito não tem valor nenhum, amém, amados? Fica passando fome à toa aí não. O jejum é quando jejum para Deus é quando você coloca um propósito, é quando você se consagra. É por isso que nós que trabalhamos muitas vezes temos dificuldade, né? Tem gente que falou que nós vamos ver o jejum que Esther declarou para todo o povo, 3 dias sem comer. Não é fácil. Até vieram até mim e falou, mas pastor, olha, eu não estou acostumado, né, que eu falei de 12 horas, falou, pode ser 6 horas? Eu falei, irmã, se for de coração, porque alguém tem um problema de saúde, então não vá além daquilo que Deus não quer sacrifício, Deus quer amor, Deus quer compreensão, Deus quer entendimento, Deus quer que você haja por fé, amém, queridos? Porque nós não andamos por vistas, mas andamos por fé. Não andamos por aquilo que por aquilo que vemos, andamos por aquilo que não vemos, mas que existe e que é presente e que se faz, o poder dele é demonstrado a nós através da palavra. E diante dessa circunstância, o apóstolo Paulo, ele simplesmente entende, traz e faz quase que uma ceia, né? Que fala assim, o partir do pão. Amém, queridos?
já começa a ministrar no coração daqueles homens. Eu tenho certeza que ele orou em nome de Cristo. Vamos orar aqui pelo corpo, amém? Então, diante disso, Deus levanta situações. Agora, Ele dá uma dica: não pule do barco. Há pessoas desistindo do seu trabalho, do seu relacionamento. Há pessoas desistindo. Não é fácil. Viver as dificuldades não são fáceis. Nós temos lutas. Seja pai com filho, filho com pai, esposo com esposa, esposa com esposo. Todos nós temos lutas. Mas o Espírito Santo fala: não abandona o barco. Muitos já foram pegando o bote e já foram entrando. Para. Aquele que não estiver no barco, a promessa não está sobre ele. No Titanic, quando colidiu lá com o iceberg, não tinha bote salva-vidas para todos, porque ele não foi projetado para acolher, acho que 2.000 e poucas pessoas, 2.600 pessoas. O bote só foi projetado para que apenas transportasse as pessoas para um outro navio, se houvesse qualquer situação. E diante da aflição, diante do pânico, os botes não foram cheios. Isso eu fui pesquisar. E morreram mais de 1.000 pessoas. Foi a maior tragédia. Porque ainda foram selecionados os melhores na concepção humana para poder estarem nos botes que tinham. E diante disso aqui, Deus, Ele fala comigo e com você: eu quero estar contigo. Se você lembra quando Jesus estava no barquinho, junto com os discípulos, e ali começou a bater um vento, as ondas começaram a subir, e aí começou a haver um pânico, e Jesus dormindo. Aleluia. Acordaram Jesus simplesmente cessou o vento. Aí fizeram uma pergunta: quem é esse que até o vento obedece? Eu e você precisamos conhecer um pouquinho mais desse Espírito Santo, para que eu e você possamos vencer o medo que muitas vezes impede eu e você de realizarmos o certo. O tempo de Deus, o momento de Deus. O navio iria se perder, amém, igreja? Mas a minha vida e a sua vida serão intactas. Eu quero que você se olhe dentro desse barco. Eu quero que você comece a observar e se imagine como um desses tripulantes. Aqui diante da situação, onde os botes foram jogados fora. Chegou a hora onde avistaram uma praia, mas estava longe. E continuava ainda o mar bravio. E tinham outros prisioneiros
que estavam também sendo deslocados para Roma. Não era só Paulo. E os soldados falaram assim: ó, vamos fazer o seguinte, se escapar alguém aqui, depois a nossa cabeça que vai para a guilhotina. Vamos matar todos os prisioneiros, assim não corremos risco de ninguém fugir. O centurião convertido já naquele momento, amém, igreja? Você crê nisso? O centurião já estava dando glória a Deus, aleluia, né? Só não estava cantando os salmos, né? Porque acho que não deu tempo, mas ele já entendeu quem era Jesus. E para preservar a vida de Paulo, ele falou: não, vamos fazer o seguinte. Os soldados, aqueles que sabem nadar, vão primeiro, esperam lá na praia, porque não tem para onde ir, eles têm que ir para a praia. E diante disso, primeiro foram os que sabiam nadar. Meu irmão, minha irmã, eu imagino eu nesse barco. Eu sei nadar, mas mar não é comigo. Eu gosto de pular ondinha. Passou daqui, se a onda vier por cima, estou fora. E vou na praia que ela é assim, que ela vai lá na frente, não naquela. Fala assim comigo: mas Deus tem uma tábua como boia para minha vida. Aí tinha destroços, falam assim: agarra num destroço aí, irmão, pega numa tábua aí, bate o pé e vai. Amados, na escuridão, você entrar naquela é fácil falar aqui no literal, mas viver aquele momento é por fé. É crer que você não seria ceifado. É crer que a sua vida seria preservada. É crer que Deus é Deus de palavra. Quando Deus falou assim: você não vai morrer. Quando Ele falou para Ezequias, prepara, organiza a sua casa que você vai morrer. Ezequias chorou, clamou, não deu 10 minutos, Deus já falou para o profeta, vai lá, fala para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Aleluia. É esse Deus que eu e você servirmos. É esse Deus que prepara, seja uma tábua, seja um destroço, mas você não vai perecer. É um Deus que pode, eu creio nisso, porque todas as coisas que acontecem, eu vejo o mover de Deus. Eu já falei aqui no domingo passado sobre isso. Eu creio que Deus levanta crises para abençoar os seus. Porque se não fosse por essa crise, se não fosse por essa pandemia, nós não conseguiríamos fazer a renovação desse prédio. Se não fosse por essa situação que ocorreu, não nacionalmente, mundialmente. Ele falou: pastor, mas você é ousado, hein? Eu falar que Deus criou uma crise mundial para favorecer você? Eu creio. Você crê? Que Deus pode mover montanhas, que Deus pode fazer com que você consiga sair de uma situação que parece ser irreversível? Como é bom saber que Deus está cuidando de você em detalhes. É maravilhoso.
Olha o que acontece. Depois de todo mundo já está na praia, todo mundo salvo. Estava frio. Paulo vai lá pegar uns gravetos para pôr na fogueira. Tinha uma serpente das mais venenosas. Pegou na mão de Paulo. Ele levantou. E os bárbaros, que eram moradores daquela ilha, olharam para ele e falaram assim: nossa, esse é um desgraçado mesmo, hein? O cara acabou de sair do naufrágio, de tudo que ele passou, chega aqui agora, vai morrer. Questão de minutos, porque o veneno dessa serpente é mortal. Aí começaram a esperar, olhar para ver Paulo cair duro. Ele falou: o que é isso, gente? Esse é filho dos deuses, na visão dele. Mas ele era filho de Deus. Amém, mano? Amém? Eu e você somos filhos de Deus. Amém? Aleluia. E lá ele converteu mais de não sei quantos bárbaros. Lá já foi para o chefe da tribo. Já curou o chefe da tribo. Aleluia, de arrepiar. É de arrepiar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos nos entregar por qualquer situação. Muitas vezes nós desanimamos. Eu sei que muitas vezes a vida se torna monótona, se torna cansativa, é estressante. Você pega um patrão chato, um encarregado pegajoso, ignorante, um companheiro de trabalho que te inveja, um vizinho que te azucrina. Não deixa que isso tire de você a glória de Deus. Não deixe que isso roube de você a alegria de viver. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Amém, igreja? Amém, igreja? Você está vivo? Fala: eu fui salvo. Não vai haver naufrágio que vai tirar o meu ânimo. Isso aí. Aleluia. Vamos se colocar em pé. Aleluia, Pai. Nós cantamos um hino que faz muito tempo que eu não louvava Ele. E ele fala em valor. Ele fala: quero que valorize que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. O céu de ficar sofrendo angústia e dor, esse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aleluia, Senhor. Eu venho falar, oh glória, do valor que você tem. É um valor. Eu venho falar do valor que você tem. Eu quero que você louve esse trecho dessa canção. Eu quero que você entenda que Ele morreu pela preciosa vida sua. E nós estamos testemunhando a vida de um homem que sabia onde ia chegar. E eu quero que você tome posse de saber aonde você vai.
quando sair daqui, as decisões que você vai tomar são decisões preciosas que podem definir a sua história. Nós cantamos de ser livre, mas para isso você tem que entender o valor, você tem que entender aquilo que Deus quer e deseja de você, que não vai ser uma tempestade de um mês que vai tirar a alegria de viver. Se você deixar de comer, vai ser com jejum de propósito e oração por vidas que vão ser transformadas, vidas que vão ser mudadas pela sua família, de pessoas que precisam se converter através da sua palavra, através da sua influência. Eu não sei desses 260 quantos foram convertidos, mas depois de tudo aquilo que eles viram e testemunharam, eu tenho certeza que Deus fez um milagre na vida de muita gente. Amém, igreja? Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Aleluia, Senhor. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Aí você pode. Só as vozes, só as vozes, só as vozes, só as vozes. Algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia, Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Você é peso de ouro. Aleluia, Senhor. O Espírito Santo se move em você. Não esqueçam que para José no Egito se tornar o grande governador que ele foi, teve 7 anos de seca. Para Ruth se tornar uma das descendências de Abraão, houve uma grande seca em Jerusalém. E Noemi foi para Moabe, porque tinha propósito lá em Moabe. Lá ela ficou viúva, perdeu os filhos. Mas a palavra diz que Ruth valia por muitos filhos. Há muitas situações de dificuldades que nós passamos na vida. É para mostrar que Deus tem propósitos para você. Você vai sair com uma convicção nesta noite, que Deus tem propósito na sua vida. Amém? Valorize-se. Olhe para o reino. Olhe para o alto. Porque aqui no horizontal nós somos imperfeitos, mas quando olhamos para o céu e falamos: Senhor, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aqui está o Teu servo, que reconhece a Tua majestade, que reconhece a Tua grandeza. Levanta a tua destra. Pai, eu intercedo
por cada vida aqui presente, que entendeu o valor que ela tem, que pode vir tempestade, que pode vir seca, que pode vir qualquer catástrofe, que pode vir inundação, que pode vir alguma decepção, que nada vai destruir os seus propósitos de vida para com o Senhor. Ó Deus, Tu sabe e conhece a necessidade de todos aqui nesta noite, mas que eles venham, ó Senhor, entender que a Sua vontade é que haja santidade, é que haja obediência, é que haja amor, que haja entendimento, que Deus é Deus de provisão, independente das adversidades. Abençoado seja cada lar, abençoado seja cada família, que nós saímos daqui nesta noite, cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, em nome de Jesus. E aquele que crê nisso, digam glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.